Oi pessoal, estamos de volta, aqui no seu curso de SketchUp. Seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui na nossa aula de número 6, pessoal? Então, nessa aula aqui eu vou passar para vocês alguns assuntos relacionados aí à aderência geométrica, alguns procedimentos com relação aos cliques, alguns comportamentos que você tem com relação à face, tá? E depois nós vamos fazer alguns, alguns exemplos para vocês praticarem aí estas instruções. Antes de eu começar a falar sobre esses assuntos dessa aula de hoje, é importante, que você entenda que nós viemos aí desde o começo do curso gradualmente, e gradativamente passando alguns temas importantes sobre a manipulação do programa. Então, se ficou alguma dúvida para trás, se você não entendeu algo, é aquilo que eu sempre passo para os alunos, Veja o vídeo quantas vezes forem necessários, reveja, faça com paciência, tá? Pause o vídeo, volte, vá lá no seu programa, no SketchUp, faça devagarzinho, com paciência. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer aí os exemplos que eu mostrei nas aulas passadas, tá? Se você tiver uma dificuldade muito grande, não está conseguindo entender ou apresentou algum probleminha no seu programa, não tenha receio, pessoal. Dá um pulinho no site. Você sabe que no site nós temos uma página chamada Ajuda. Lá você pode mandar um formulário e essa mensagem vai chegar até a mim. Eu vou te responder aí, o mais rápido possível e também com um total carinho para você ir cada vez mais aí ampliando seus conhecimentos no SketchUp. Tudo bem? Preferencialmente, se você puder mandar para mim também um e-mail. Meu e-mail é ailtonbc@hotmail.com. Quiser me mandar também uma imagem, tá? Um screen ali, aliás, um print, do problema que você está enfrentando, fica melhor ainda, porque aí eu consigo entender melhor a sua dúvida e te responder com mais exatidão também. Tudo bem? Mas vocês puderam observar que nós estamos indo devagarzinho, o curso é tranquilo, nós estamos aprendendo muitas ferramentas e, consequentemente, na nossa segunda fase, que é a fase que nós vamos entrar realmente na criação do projeto, muito dessas ferramentas nós vamos revê-las de novo e nós vamos praticar elas também de novo, tá? Então, não tenha medo agora, fala, professor do céu, estou aqui na aula 5, na aula 7 eu não estou entendendo nada. Calma, vai devagarzinho, tá? Se você ainda não entendeu um pouquinho, assista a segunda fase também. Se a sua dúvida permanecer, aí sim você procura aí uma ajuda, nós vamos te auxiliar, tá? Porque muitas dessas ferramentas que eu estou passando aqui na primeira fase, elas são apenas de exemplo, tá bom? E consequentemente a gente vai utilizar na segunda fase elas ali na modelagem, tá? Porque a nossa modelagem da casa é uma casa grande e nós vamos rever muito desses conceitos com relação a linhas, eixos, faces, tá? E vários comandos aí que a gente ainda vai ver na primeira fase, tá bom? Então esse é o recadinho que eu queria passar. Não tenha medo, o SketchUp não é um monstro de 7 cabeças, é tranquilo, só que aquilo que eu comento, requer estudo, dedicação e bastante atenção para aprender o programa, ok? Muito bem, então. Falando sobre aderências geométricas, pessoal, a gente tem alguns assuntos relacionados a faces, a vértices, que são as extremidades da face ou o encontro de linhas. Então tem alguns assuntos bem peculiares que é um problema que a gente vê bastante em pessoas que estão iniciando a utilizar o SketchUp. Eu, particularmente, quando eu comecei a utilizar o SketchUp, eu falava, meu Deus do céu, eu não entendo nada, porque a gente fazia uma face, a face não criava. Criava uma face e não criava a linha. Então ficava aquele negócio. Movimentava uma linha, movimentava uma parede. Movimentava uma parede, aí então a gente acaba meio que se confundindo. Então a gente tem que ter algumas pequenas regrinhas para que a gente ganhe agilidade, tá bom? Então nessa aula de hoje eu vou passar para vocês essas regrinhas e essas regras você vai utilizar ela aí por toda a sua profissão na utilização do programa. E aí você vai ver que de fato vai ser muito mais fácil de fazer aí os seus modelos. Bom, primeiro assunto, por exemplo, quando a gente faz aqui um retângulo, vou fazer aqui um retângulo, deixa eu inverter a face, tá? Vocês se lembram que eu comentei com vocês que quando a gente cria um conjunto de linhas, nós temos um perímetro fechado e nós temos uma face. Até aí tranquilo, Selecionou com um clique, eu estou selecionando a face.
Com 2 cliques, eu estarei selecionando a face e estarei selecionando todo o perímetro. Ok? Se eu selecionar esta linha, segurar o Shift, eu estarei selecionando esta linha, esta linha, esta linha. Tá? Se eu me arrepender e falar, eu não quero essa linha de cima, então eu aperto o Shift de novo e clico na linha novamente. Então eu só tenho as 3 linhas selecionadas. Ok? Eu posso selecionar a face e deletar e ter o conjunto de linhas. Bacana? Até aí tranquilo, né? Só que é o seguinte, se eu fizer, por exemplo, aqui um outro retângulo encostando nesse maior retângulo aqui, ó, ou nesse retângulo maior, ó, vou abrir um outro retângulo aqui do outro lado. Se eu selecionar com um clique só essa face, ele vai selecionar esta face. Se eu selecionar essa outra face, eu estarei pegando essa outra face. Tranquilo? Agora, observem só um detalhe. Se eu der 2 cliques aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar essa face e esse perímetro, ou eu vou pegar todo o elemento? Vamos ver? Eu vou dar 2 cliques, ó. 1, 2. Olha só, eu peguei a face e peguei os perímetros. Perfeito? E se eu der 3 cliques, o que acontece? Ó, 1, 2, 3. Quando eu pego com 3 cliques, pessoal, ele seleciona todos os elementos que estão encostando no outro elemento. Então, é uma regra primordial quando você estiver utilizando o SketchUp, que todo elemento que estiver encostando, por exemplo, eu vou fazer um círculo aqui, ó, um círculo aqui, o círculo não está encostando, tá? Por mais simples que seja, por exemplo, uma linha aqui na ponta, ó, se eu der 3 cliques aqui no círculo, ó, 1, 2, 3, ele seleciona exatamente tudo que eu tenho. Ok? Então, não se esqueça, isso serve para faces, como serve também para sólidos, né, ou prismas, ou elementos em 3D, já, ó, extrudados. Tá bom? Ó, vou usar o empurrar, puxar. Eu tenho aqui, ó, um cubo, né, ou uma caixa. Eu seleciono aqui uma face, aqui eu tenho uma outra face, aqui eu tenho uma outra face. Se eu der 2 cliques nessa face, ó, 1, 2, eu selecionei essa face e selecionei esse perímetro. 2 cliques no de cá, 1, 2, selecionei desse lado. Agora, se eu der 3 cliques, ó, 1, 2, 3, selecionei tudo, ó, o elemento inteiro, tá bom? E se eu tiver uma outra caixa ou um outro elemento encostando com esse box aqui, vai acontecer o quê? Vamos ver? Ó, eu vou fazer aqui, aqui, e vou empurrar, puxar, tá? Se eu der 3 cliques aqui, ó, 1, 2, 3, ele seleciona tudo, ok? Então, isso é importante, e mais para frente vocês vão ver um outro conceito, porque vai acontecer em alguns momentos que você não quer selecionar todos os elementos ao mesmo tempo. Por exemplo, você quer movimentar apenas esse elemento aqui, ó, esse prisma, mas você não quer movimentar o outro. Não tem como eu selecionar apenas esse aqui, ó, 2 cliques aqui, Shift, 2 cliques aqui, Shift, 2 cliques aqui, Shift, 2 cliques aqui e Shift, 2 cliques aqui. Eu tenho uma outra face que está, né, pegando aqui ou raspando nessa do outro objeto. Então, se eu usar, por exemplo, um mover aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter um problema ali, ó, na face. Ó, a face vai vir junto, ó. Tá bom? Porque eu não selecionei o elemento. Nesses casos, o que a gente faz? Eu vou explicar em maiores detalhes. Esse elemento aqui você tem que transformar em um elemento único, através de um grupo. Ok? Ó, vou clicar aqui, 1, 2, 3, botão direito do mouse, como você já viu, cria um grupo. Aí sim, eu clico fora para sair do grupo, clico, faço um outro retângulo aqui fora, ó, um exemplo, letrinha P de empurrar, puxar e faço aqui. Quando eu der 3 cliques nesse, ó, 1, 2, 3, ele não seleciona o outro. Por que ele não seleciona o outro? Porque ele é um elemento separado. Agora, neste caso aqui, sim, eu consigo mover, ó. Tá, ó. Então, ele está encostado, mas ele não faz parte, né? Ou faz nenhuma junção com esse outro elemento que já está aqui do outro lado. Tudo bem? Então, isso é um conceito bastante interessante. 2 cliques, a gente seleciona a face e o perímetro. Um clique apenas a face, porque vai acontecer em alguns momentos que você vai precisar abrir uma face, ó, então você seleciona e deleta. Olha lá, você tem um elemento oco, tá bom? E quando você quer o elemento inteiro, então você dá 3 cliques, ele fica todo selecionado. Bacana? E também, né, caso você quiser unir os elementos, você já sabe, eu posso pegar esse elemento aqui, ó, por exemplo, ó, esse cubo que eu fiz, eu dou um Ctrl X, bacana,
entro dentro desse grupo com 3 cliques, ó, estou dentro desse grupo, ó. Observem que ele aparece aqui com esses pontilhados em volta, então estou trabalhando apenas nesse elemento. E todo o restante de tudo que eu tiver na área fica meio apagado, esverdeado, assim, meio escuro, ok? Então, dentro deste grupo, apenas dentro desse grupo, eu dou um Ctrl V. O que é o Ctrl V? Vocês se lembram? É o colar. Então, eu vou aqui, ó, Ctrl V. Então, aqui dentro deste grupo, agora eu estou colando esse outro cubo, né? Ou essa outra caixa. Observem que o grupo, ó, aumentou também, ó. Tudo bem? Aperto barra de espaço para sair do comando. Aperto aqui, ó, dentro dos pontilhadinhos, o botão direito do mouse e clico em fechar grupo. Tudo bem? E agora, os elementos, se você entrar dentro do grupo, você vai observar que com 3 cliques, ó, 1, 2, 3, é um elemento único agora. Eu posso ter elementos únicos dentro de um grupo ou eu posso ter elementos separados dentro de um grupo. Tá? Ou seja, grupo dentro de grupo. Tá bom? Vou apertar o Ctrl Z, ó, para desfazer. Ó, tá aqui o elemento separado. Aqui é um grupo ainda, ó, esse é o grupo, tá? Eu vou pegar esse aqui com 3 cliques, vou criar um grupo. Então, eu tenho 2 grupos, ó. Tá bom? Então, eu posso pegar esse grupo, dar um Ctrl X, entro dentro desse grupo e aqui eu dou um Ctrl V também. Ok? Agora, eu trouxe uma cola de um grupo, ó. Aqui é um grupo, tá? Ó, aqui é um grupo e aqui é o outro elemento, ó. Vou clicar aqui, fechar grupo. Quando eu entro, eu tenho esse grupo e eu tenho esse elemento, ó. Tá bom? Então, é um grupo que está dentro de um outro grupo. A gente vai ver em detalhes aí, mas no decorrer das aulas também. Deixa eu selecionar tudo, pessoal, e vou deletar. Agora, pessoal, acontece um detalhe bem interessante aqui no SketchUp. Por exemplo, eu tenho aqui um retângulo, como eu comentei com vocês. Eu tenho aqui inverter faces. Vocês se lembram que eu comentei também que aqui nós temos uma linha inteira, que essa linha tem um ponto final de extremidade, que ela tem um ponto mediano, e assim sucessivamente. Agora, acontece o seguinte, se eu fizer aqui, ó, uma linha, observe que vai aparecer um quadradinho vermelho escrito na aresta. Tudo bem? O que significa que se eu clicar aqui e fizer uma pequena linha, eu criei aqui, ó, entre eles uma intersecção ou um vértice. Ó, aqui é uma linha, aqui é uma outra linha, aqui é uma outra linha. Tudo bem? O que acontece com isso, pessoal? Acontece que se eu pegar esta linha aqui, ó, e movimentar ela, eu terei um impacto com relação a todo o restante do meu elemento. Se eu pegar esta linha e movimentar, eu teria um impacto relacionado a todo o restante do desenho. Por exemplo, ó, essa daqui está selecionada. Eu venho no comando mover e aqui, ó, como agora eu tenho um vértice, ou seja, que rompi as duas linhas, eu consigo criar, ó, uma geometria diferenciada. Olha lá. Tá bom? Ó, então eu posso mover, levar para lá, para cá. Eu rompi esse trecho aqui, ó. Olha lá. Tá? Aqui eu tenho uma linha. Se eu pegar essa linha aqui, ó, e mover ela por aqui, eu também, ó, tenho um impacto com relação a todo o restante do desenho, ó. Olha lá. Tá bom? Observe que quando ela passa do lado direito da linha de baixo, ela muda o posicionamento, porque é o local onde ela estava colada. Tá bom? Então, a gente consegue mudar, né, ou modelar diversos elementos através dos seus vértices. Agora, um outro exemplo bem interessante. Se eu pegar esta única linha aqui, ó, dessa face e utilizar o comando mover, veja o que acontece. Eu tenho aqui, ó, o elemento, ele muda de tamanho. Então, eu posso mudar o tamanho de um retângulo clicando apenas em uma das linhas. Tá bom? Isso é bem interessante para a gente ajustar alguma parte de um piso, tá? Uma parte do projeto que a gente quer diminuir. A gente clica e aí é mudada a face. Tudo bem? Então, a gente consegue manipular as faces, modelando as faces através das suas devidas arestas aqui, ó. Ok? Bom, quando você está com um elemento parado na tela, né, você não está com ele selecionado, quando você seleciona algum comando de modificação, por exemplo, o comando mover, observem só que quando você passa o cursor sobre o elemento, ele muda o seu comportamento. Aparece ali a frasezinha, ó, na face, ficou todo pontilhado. Eu passo sobre a linha, ele mostra a linha, ó, mostra os pontos de precisão, mostra aqui. Ou seja, eu não preciso necessariamente
selecionar o elemento e depois pegar o comando. Eu posso pegar o comando e selecionar ali o elemento depois. Tudo bem? Agora, para que é importante, pessoal, a gente conhecer esses exemplos aí com relação aos vértices, né? Como que a gente consegue manipular os vértices? Na verdade, pessoal, a gente vai ter aí uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, se eu quiser fazer um telhado, vamos fazer aqui um exemplo de um telhado. Tá? Vou fazer um retângulo qualquer, um pouquinho grande assim, ó. Tá bom? Ó, inverter faces. Vamos fazer aqui um telhado, então, uma representação, na verdade, de um telhado de 4 águas. Tá bom? Então, nós teremos uma queda de água para cá, uma para lá, uma para cá e outra para lá. Como que eu faço isso? Bom, eu faço através dos vértices. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu selecionando essa linha, como eu mostrei, eu posso mover. Tudo bem? Eu clico aqui, como eu mostrei anteriormente, eu posso mover, ó, eu posso mudar completamente a geometria do quadrado, ó, clicando aqui. Olha só, quando eu orbito, ó, o quadrado praticamente mudou, tá bom? Bom, então, voltando ao raciocínio, se eu pegar esta linha, como eu comentei, eu mover ela, eu posso, ó, mudar de tamanho. Só que eu posso pegar esta linha e criar uma cópia, tá bom? Se eu apertar a tecla Ctrl, olha só o que acontece, pessoal. Eu tenho uma linha solta, feita através de uma cópia dessa primeira que eu peguei. E aí eu posso mover para cá, ó, colocar aqui, por exemplo, no ponto mediano e clicar. O que aconteceu? Eu tenho duas faces, ó. Olha só. Tá bom? Se eu pegar esta linha do meio e mover ela, veja só o que acontece. Eu rompi, ó, a geometria, como eu comentei com vocês agora há pouco. Tá bom? Mas se eu quiser fazer um telhado, por exemplo, de 2 águas, ó, eu vou clicar na linha, vou mover a linha para cima no eixo azul. Veja só o que acontece, pessoal. Eu movimentando perfeitamente no eixo azul. Observem que o pontilhadinho está azul, tá? Olha só, pessoal. Então, tem um telhado, ó, tá? De 2 águas, tá bom? Vamos fazer um de 4 águas para ver como é que funciona. Então, eu aperto o Ctrl Z. Vou apertar o Ctrl Z. Eu quero fazer uma linha perfeitamente aqui, ó, no ângulo de 45 graus aqui, ó. Aqui, ó. Como que eu consigo fazer essa linha no ângulo de 45 graus se eu não tenho a opção aqui, ó, para mim colocar o ângulo? Então, o que eu faço? Eu pego esta linha, seleciono ela, ok? Venho aqui, ó, no comando rotar, clico aqui. O transferidor tem que ser azul, por quê? Porque ele está perfeitamente perpendicular com o eixo Z, com o eixo azul. Tá? Então, eu passo na face e ele continua azul. E eu quero girar, então, essa linha. O meu ponto de giro é o primeiro clique, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, então minha linha vai girar em volta desse primeiro clique, ó. Eu clico, ok, ó. E o lado que eu vou pegar aqui vai ser essa outra ponta, ó. Vou trazer para cá e aí eu vou girar a linha. Olha só, a linha está literalmente girando em volta desse primeiro clique, ó. Tá bom? Aí eu estou também mudando totalmente a geometria. Olha lá. Através do comando rotacionar. Agora, eu não quero que ela quebre aqui a forma. Eu quero fazer então uma cópia. O que eu uso? Utilizo o Ctrl. Ó, aperto o Ctrl. Então tem uma linha, ó, perfeitamente partindo aqui, ó, desse vértice. E eu quero agora ela no ângulo de 45. Vocês se lembram nas aulas passadas que eu mostrei para você que desse lado de cá o transferidor é o 0. Você vai andando, quando chegar aqui, ó, você tem o 90, 180, ok? 270 e o 0 ou 360. Então, você vai direcionar a linha para o lado que você quer e vai digitar 45 graus, que é o ângulo, aperta o Enter, então você tem uma linha perfeita no ângulo, olha lá, de 45 graus. Tudo bem? Vamos recapitular, seleciono a linha, rotacionar, agora o ponto de giro vai ser aqui, eu clico aqui do outro lado, aperto o Ctrl, coloco para cá, digito 45, Enter, eu tenho, ó, a outra linha também. Tudo bem? Ó, eu vou pegar essa linha aqui com a borracha, vou apagar essa outra linha que eu não preciso mais. Tá? Vou pegar esta, Shift, seleciono essa outra, vou mover com a letrinha M, ó, clico para cá, aperto o Ctrl para mim fazer uma cópia. Tudo bem? Vou colocar aqui fora um pouquinho, ó, dessa forma. Aproveitando que está selecionado, clico com o botão direito do mouse, venho na opção virar,
virar no eixo. Qual o nosso eixo que nós temos aqui, ó? O eixo verde, né? Então coloco aqui, ó, virar no eixo verde, a linha ficou invertida. Aperto o M para mover, clico aqui de volta e colo aqui, ó, exatamente aqui. Bom, aperto barra de espaço, se eu colei, eu tenho uma face aqui e outra aqui. Para fazer um telhado de 4 águas, então eu faço aqui uma linha, ó, daqui para cá, eu tenho aí, ó, 4 águas, tá bom? Só que ele ainda tá plano, ó. Agora o que a gente faz? A gente simplesmente pega esta linha, utiliza o mover, tá? Pode pegar aqui pelo ponto mediano, pessoal, e eleva no eixo azul. A linha tem que ficar azul, tá? Olha lá. E aí você clica. Então, ó, você tem uma representação de um telhado de 4 águas. Olha só, pessoal, que bacana. Tá bom? Aí depois a gente vai pôr materiais aqui, tudo bonitinho, né? A aparência de telha mesmo, mas vai ficar bacana os nossos modelos. Bacana, né, pessoal? Agora, por exemplo, se a gente quiser desenhar, por exemplo, uma rosa de ventos, conforme você vê aí na imagem, é um elemento que determina, né, o posicionamento aí dos mapas, né, com relação ao norte, sul, leste, oeste. Bom, como é que a gente faz um elemento como esse, utilizando aí então as regras dos vértices, né, ou das aderências geométricas, né, das faces? Bom, a gente pode fazer assim, ó, vou fazer um quadrado aqui, perfeito, tá? Então vou digitar 3, ponto e vírgula 3, enter. Então eu tenho um quadrado com 3 lados, perfeito em todas as direções, né? Todas as linhas com o mesmo tamanho. Vou clicar aqui em inverter face. Bom, vou pegar esse elemento, vou selecionar com 2 cliques, vou usar o rotacionar, ok? E aí eu vou girar esse elemento, eu vou literalmente rotacionar ele, ó. Eu vou clicar aqui e vou colocar ele para cá nesse sentido com 45 graus. Então eu girei o quadrado, tá num ângulo, tá, ó, de 45 olhando aqui de cima. Aí, pessoal, a gente pode fazer assim. Você vem aqui com uma linha, nesse ponto mediano você faz uma linha cor-de-rosa. Por que ela apareceu cor-de-rosa? Porque ela está perpendicular a esta linha. E essa linha, ela não está alinhada mais ao eixo. Então, quando não está alinhada ao eixo, ela está, né, ela apresenta-se cor-de-rosa. Todas elas, tá? Essa daqui também, ó, vai aparecer cor-de-rosa. Olha lá, quando ela tiver cor-de-rosa, significa que a linha que você está fazendo, ó, está perfeitamente perpendicular, ou seja, num ângulo aqui, ó, de 90 graus entre uma e outra. Tá bom? Linha, aqui, ó, ponto mediano, linha cor-de-rosa. Ponto mediano, linha cor-de-rosa. Olha lá, pessoal, o que eu fiz? Ó, fiz um quadrado com 4 pontas, né? 4 linhas nas extremidades. Tudo bem? Aí, para a gente criar então a nossa rosa dos ventos, a gente pode pegar essa linha e vou mover. Coloco para cá, ó, nesse sentido rosa, tá? Ó, para esse sentido. Vamos fazer alguns testes. Vou colocar aqui, por exemplo, 70 centímetros, ó, 70 cm. Seleciono essa daqui agora, M, coloco para cá, ó, nesse sentido rosa, 70 cm. Eu acho que poderia até ser mais, tá, pessoal? Vou apertar o Ctrl Z, um pouco 90. Então, seleciono essa, M, rosa, coloco aqui, ó, 90 cm. Não esquece do cm, tá, pessoal? Agora eu seleciono essa, M, coloco para cá, rosa, tá? 90 cm. Pego essa daqui, M, coloco para cá, 90 cm, tudo bem? Pego essa daqui de baixo agora, M, coloco para lá, no sentido, né, cor-de-rosa aqui, ó, tá bom? Deixa eu virar um pouquinho, porque ele não, parece que não tá pegando aqui, ó. Acho que deu um probleminha com essa linha de cá, então deixa eu ver novamente, ó. Agora sim, tá? Seleciono, M, tá? Ela está um pouquinho rebelde, mas a gente faz aqui no alinhamento, vou colocar 90 cm, vai dar certinho, ó. Olha lá, então nós temos o nosso elemento, ó, a rosa dos ventos, tá bom? Olhando de cima, ó, coloco nessa opção para ver de cima direitinho. Pego essa linha, deleto, esta deleto, esta deleto e esta eu deleto. Aí eu faço linhas aqui, ó, fechando essa face, tá? Uma outra linha daqui para cá, fechando essa face. Então eu tenho 4 faces, tá? Ligo esses pontos aqui, ó, até lá na extremidade.
aqui até na extremidade. Olha só, pessoal, que bacana o nosso desenho que nós fizemos, ó. Tá bom? E por fim nós temos essa de cá, né, ó. Olha lá. Tá no chão, ó, a estrela que nós estamos fazendo. Tá, eu quero agora elevar então esse elemento aqui, ó. Ali no telhado que a gente fez ficou fácil porque nós tínhamos apenas uma linha e elevamos. Mas como é que eu faço para pegar essa linha aqui? Porque se, por exemplo, eu levar uma dessas, ó, eu vou distorcer todo o desenho, vai ficar tudo distorcido. Nesse caso, eu posso colocar uma linha de referência. Eu coloco uma linha aqui, essa linha tem que ser azul. Olha só, é uma linha azul na ponta da estrela, ó. Aliás, no meio da estrela, né? Tá? Aí eu pego esta linha, como aqui eu gerei um vértice, eu venho com o comando mover e elevo a estrela perfeitamente também no eixo azul, ó, e coloco para cá. Olha só, essa linha foi de referência, seleciono e deleto. Então nós temos, ó, um objeto com volume, ó, literalmente com volume. Tá bom? Olha só que bacana. Tá? Agora um outro exemplo, se eu quiser, por exemplo, fazer uma estrela de 5 pontas, como é que eu faço? Vamos praticar? A gente vai usar aqui um comando polígono, tá? 5 lados. Então a gente clica aqui na tela, ó, faz um polígono de 5 lados, tá? Pode ser nesse posicionamento mesmo, vou colocar com 1,20 m de raio. Pego esse elemento, vou inverter a face, tá? Então tem um polígono, ó, de 5 lados. Aí aqui, pessoal, nesse caso a gente faz assim, ó, eu vou fazer a ponta da estrela então. Então eu vou aqui, pego uma linha, ok? A minha linha aqui, ó, vai ser nessa aresta, ó. Então eu clico e trago a linha para cá. Só que vai chegar aqui, ó, eu não vou saber como que eu vou alinhar aqui, ó, porque eu preciso alinhar com esta linha, não é verdade, ó? Então ele não aceita. O que que eu faço? Então eu trago a linha verde, porque agora está alinhado, né, com o eixo verde, ó, tá? Trago a linha até mais ou menos aqui a metade, aperto o Shift, a linha vai ficar grossa. E aí eu mostro para o SketchUp a minha referência. A minha referência é essa outra linha aqui, ó. Olha lá quem apareceu lá em cima, ó. A ponta da estrela, tudo bem? Então ali, ó, é exatamente a ponta da minha estrela. Eu venho aqui nessa aresta de cá, ó, e clico. Então a linha, ó, já foi feita exatamente aqui, ó. Tudo bem? Vamos recapitular. Ctrl Z, olha lá, linha. Eu clico, trago ela, aperto o Shift, mostro para o SketchUp a minha referência, ó, e clico. Tudo bem? E aí eu continuo aqui, faço a ponta da estrela. Olha lá que legal. Tá bom? Seleciono esse elemento com 2 cliques. Vocês se lembram? Utilizo o comando rotacionar. Venho aqui, ó, no polígono. O polígono ele tem um centro, tá? Ó, então ele vem aqui, tem um ponto central. Eu clico no ponto central, pego a ponta da minha estrela, giro, aperto o Ctrl, ó, e vou trazer para cá, perfeitamente para cá. Pego aqui, ó, no ponto mediano, ó, tá bom? Para pegar um ponto de precisão, eu clico. Então eu fiz uma cópia, só que eu preciso de 4. Então eu digito, ó, 4x Enter. Aí eu venho, ó, e finalizo a estrela. Olha só, pessoal, que bacana. Tá bom? Então eu tenho, ó, uma estrela. Se você quiser apagar aqui, ó, pode apagar, ó. A estrela perfeita nós fizemos, ó. Tá bom? Empurrar, puxar, ó. Olha só que bacana. O que que nós fizemos, ó. Olha lá. Tudo bem? Bom, agora tem uma outra situação que é muito comum de acontecer aqui no SketchUp com usuários que estão iniciando. É isso daqui, pessoal. Ó, por exemplo, você vai fazer uma face qualquer. Tá, eu vou colocar aqui. E aí você vai vir aqui, vai deletar a face, tá? Ou pode ser que você tenha uma face já deletada, algo nesse sentido. E para voltar a face, basta você fazer isso. Ó, você vem aqui com uma linha, mostra para o SketchUp aqui, ó, clica, faz uma nova linha, ele vai fechar a face novamente, ó. Tá bom? Então, muito disso daqui, pessoal, vai acontecer aí no decorrer das suas modelagens. Ok? Eu vou apertar o Ctrl Z, ó. Se você fizer uma linha em diagonal, também ele fecha aqui para você, ó. Tá? Você pode até apagar esta linha depois, a face vai continuar aqui, ó, sem problema nenhum. Mas vai acontecer aí num belo dia que você estiver trabalhando, vai acontecer isso daqui, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma linha aqui, ó. Deixa eu fazer o exemplo primeiro
Depois vocês vão entender o conceito, tá bom? Vou fazer uma outra linha aqui, tá? Vou fazer uma linha aqui. Deixa eu mostrar aqui para o SketchUp onde tá. Tá? Clico aqui, ó. Fiz também um retângulo, tá? Só que bem aqui na ponta, eu vou fazer uma pequena linha, quase que imperceptível. Ó, vou chegar o mais próximo possível da ponta e vou fazer uma linha bem pequenininha aqui, ó. Bem pequenininha mesmo, ó, a menor linha que tiver. Tá? Vou pegar essa face, vou deletar, vou pegar esta linha, vou deletar e vou pegar esta linha e vou deletar. Tá bom? Aí eu vou pegar, ó, na ponta desta linha aqui, vou fazer uma linha aqui, ó, nessa ponta, na parte superior, e vou ligar aqui, ó, tá bom? Vou fazer aqui também, ó, uma outra linha daqui até aqui, ó, tá? Essa linha aqui, essa pequena linha, eu vou selecionar ela e vou deletar. Tá, aí vai acontecer de você estar trabalhando, tá? Tá lá trabalhando. E aí você fala assim, ah, tem um local aberto aqui, ou uma face, tá? Ou um sólido. Fala assim, ah, é simples, o professor ensinou que se eu fizer uma linha aqui, eu fecho a face, ó. Eu venho aqui, faço uma linha. Ué, o que aconteceu? Ele não criou a face. Por que que nesse daqui ele cria, ó? Vou vir aqui. Olhando aqui, são dois retângulos, não são? Ó, vou clicar aqui, aqui ele gerou a face. E esse daqui? Eu vou clicar, não gera a face. Então, vou tentar fechar tudo, né? Então, vamos lá. A gente vai meio que no desespero. Fala assim, ah, vamos fechar tudo aqui que ele fecha a face, ó. Ó, não fechou. Ah, então eu tenho uma terceira alternativa. Vou fazer em diagonal. Vem aqui. Bom, ele gerou a face aqui, ó. Só que na hora que você pegar esta linha, por exemplo, ó, com uma borracha, a face se apaga. Por que que isso acontece, pessoal? Isso é muito comum de acontecer. Porque estas duas linhas, essa daqui, ó, e esta daqui, elas estão um pouquinho mais altas e elas não estão, ou seja, o plano, ele não está coplanar com o plano verde. Eu já até comentei isso com vocês em aulas passadas. O quadrado, ó, ele está um pouquinho torto, ó. Ele está para cima, tá vendo aqui, ó? Ele está um pouquinho para cima do plano. E aí o SketchUp não gera face de jeito nenhum. Só que vai ficar difícil na hora que você estiver trabalhando de tentar encontrar onde está o erro, tá? E aí no desespero você acaba deletando tudo isso daqui, apagando e tendo que refazer tudo de novo. Como que você faz para encontrar qual que é a linha que está defeituosa? Porque você não sabe, é tão pequeno aqui, ó, a distância é tão pequena que você fala assim, puxa vida, eu não estou encontrando, pode ser que não esteja fechado aqui. Aí você fala assim, puxa vida, eu não sei onde está. Aqui até que está um exemplo simples de um quadrado, mas pode ser uma face mais irregular, né? Ou seja, pode ser uma forma mais complexa. Então, como que você encontra quais são as linhas que estão com defeito? Você encontra da seguinte maneira, você vai vir aqui, ó, em estilos, ok? Se o seu estilo não estiver aqui, você vem aqui, ó, em janela, bandeja, aciona a opção estilo que ela vai aparecer aqui. Você vai abrir a janelinha de estilos e aqui você tem alguns estilos. Os estilos, né, antecipando alguma coisa, ele vai mudar o comportamento conforme você visualiza os elementos, tá bom? E você vai vir aqui nessa opção editar. Tá? Clica aqui em editar e quando você clica em editar, você tem as opções de mudar o estilo que você está visualizando os elementos. Tá bom? E o que a gente está precisando no momento? A gente está precisando de quê? De aresta. Tá? Então você vai selecionar aqui, ó, configurações de aresta, deixa marcadinho. E aqui embaixo a cor. Tá bom? O que está mostrando aqui? Ó, a cor preta. Tá? Todas iguais. Ou seja, então o estilo é o original que está do SketchUp. Então você vai vir aqui e vai colocar por eixo. Eu quero ver as cores dos eixos. Então você vem aqui, ó, por eixo. Olha só o que aconteceu. Você tem aqui, deixa eu colocar aqui de novo, ó, por eixo e vou clicar na tela. Você tem aqui, ó, uma linha vermelha. O que significa? Que ela está perfeitamente seguindo o eixo vermelho.
Essa daqui está verde porque está seguindo o eixo verde. E essas duas aqui, ó, elas estão perfeitas. Porém, ó, as duas que estão defeituosas são essas daqui, ó, que estão na cor preta. Opa, então dessa forma você encontra onde é o defeito para poder fechar a face. Ou seja, então aqui você precisa ter uma linha vermelha. Aqui, ó, essa de cima tem que ser vermelha e essa daqui tem que ser verde, ok? Vamos fazer o teste, ó, eu venho aqui com uma linha, ó, vou clicar, vou trazer a linha para cá. Eu quero que ela fique do mesmo tamanho da vermelha, então eu mostro aqui e vou levar para lá. Quando eu chegar aqui na ponta, pessoal, a minha linha não pode encostar encostar aqui, ó, na extremidade, ó. Olha só, ela não pode encostar, ela tem que ser mais para baixo, por quê? Porque ela tem que ser vermelha, tá bom? Aí eu clico e aí essa daqui, ó, tem que ser que cor agora? Tem que ser verde, ó. Aí eu venho e clico. Quando eu clico aqui, ó, aí sim eu fechei a face, ó. Eu fechei a face e eu tenho aqui a linha vermelha e eu tenho a linha verde. Essas duas linhas não nos servem mais, a gente deleta, ó. Então dessa forma que a gente encontra o erro onde está, né? Porque que não está fechando aí determinada face. E isso serve também, pessoal, para planos em azul, tá? Pode ser que, por exemplo, você tenha um retângulo aqui, ó, tá? Empurrar, puxar, ó. Você tem as linhas azuis também, ó, que são para cima, ó. Tá bom? Se uma dessas pequenas linhas estiver um pouquinho torta, aí vai acontecer, por exemplo, de você querer fazer uma face aqui e a face não fazer. Se a face não fizer, né, ela não vai ser feita, né, porque você não está com os planos totalmente adequados e alinhados aos eixos. Ok? Então eu vou pedir para que vocês venham aqui, tire a opção de novo, colocam todas iguais e pode minimizar a janela. Tudo bem? Outro detalhe também, para finalizar nossa aula, nós temos alguns exemplos assim. Por exemplo, você tem um box, vou fazer aqui um box, tá? Vou empurrar, puxar. E observem só um detalhe nesse elemento aqui, nesse sólido. Eu tenho uma linha, pessoal, que ela está mais fina, tudo bem? E eu tenho uma outra linha aqui, ó, que ela está mais grossa, que é a nossa linha da borda, né? Ou aqui, ó, você vem aqui em visualizar, estilo de aresta é o nosso perfil. Se você desmarcar esta opção, todas as linhas ficam finas, ok? Então eu vou pedir para que você venha aqui em visualizar, aresta, coloca perfis. Você vai deixar a opção borda para ver as bordas, ó, tem a opção de tirar também. Você vai vir aqui, ó, vai colocar a opção bordas e vai colocar a opção perfil. Tudo bem? Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento que você, por exemplo, vai fazer uma linha, ó, uma linha aqui até aqui. Qual que é a espessura que ficou essa linha? Ela ficou fina. Então, se ela ficou fina, pessoal, significa que você consegue, ó, manipular as faces, tá? Você pode mover isso daqui, ó, colocando para cima, ó, fazendo uma casinha, ok? Vou apertar o Ctrl Z. Você pode extrudar essa daqui, abaixar essa, vir essa para cá. Tudo bem? Você pode fazer qualquer manipulação. Agora, se por exemplo você fizer uma linha aqui em cima e essa linha ultrapassar aqui, ó, o perfil, ó, ultrapassando o perfil, veja o que acontece. Se eu selecionar esta linha agora, eu exagerei aqui um pouquinho para fora, tá? Mas pode ser por mínimo que for aqui, ó, se você selecionar esta linha e tentar mover, veja o que acontece. Você não consegue elevar, ó, essa parte de cá, porque essa outra linha ela está presa. E ela está, ó, um pouquinho mais grossa. Vou apertar o Ctrl Z. Em outros casos também pode acontecer de você fazer uma linha e não finalizar 100% aqui, ó. Tá? Por mínimo que seja, vou colocar bem pertinho aqui, ó. E vou clicar. Vou afastar aqui, ó. Aí veja o que acontece. Você olhando assim, parece que você tem duas faces separadas. Mas observem o detalhe, pessoal. Que espessura que ficou essa linha? Ela ficou grossa. Então, se ela está grossa, você não tem face separada. Tá bom? Na verdade, isso daqui, ó, é um perfil ou a borda do sólido. Tá bom? Então, em alguns casos, a pessoa olha assim e fala:
mas professor do céu, não está ficando separado. É justamente por causa disso, porque ela não encostou perfeitamente aqui do lado. Então você tem que vir com uma linha, pegar de uma bolinha vermelha até uma outra vermelha, tá? Ou de um ponto mediano até outro mediano. Aí sim você tem, ó, a separação entre os elementos, ó. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? Vocês puderam ver que eu passei para vocês aí alguns macetes, algumas dicas, né, bem interessantes, porque com certeza você vai se deparar com essas situações aí no futuro, tá? E nas próximas aulas nós vamos voltar com esse assunto, porque ainda tem alguns elementos que sofrem alguns comportamentos quando eles já são sólidos, tá bom? Então a gente vai voltar com esse assunto, ainda tem muita coisa para passar, né, para passar aí para vocês relacionado a esses procedimentos, tá bom? Então é aquele recadinho: pratique, assista o vídeo novamente, não tenha medo, faça aí alguns desenhos na sua tela, vá vendo, né, o comportamento entre os pontos de precisão, entre as linhas, entre a face, para você ir entendendo o mecanismo cada vez mais do SketchUp, tá bom? Não tenha medo de errar, depois você apaga, não tem problema nenhum, tudo bem? Pessoal, então muito obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção, e aguardo então vocês firmes e fortes ali na nossa videoaula de número 7. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, aquele grande abraço e até mais!